Então, pessoal, o objetivo dessa aula é entendermos um pouco sobre como desenvolver um bom planejamento para colocar a nossa marca, o nosso produto, a nossa ideia no gigantesco mundo da internet. E vamos começar entendendo um pouco sobre o que qual é o tamanho desse desafio. Olha só, a Lori Lewis todos os anos realiza uma pesquisa chamada O que acontece em um minuto na internet. E isso nos dá uma dimensão geral do tamanho do desafio que é colocar um anúncio ali dentro. Veja só, no Instagram acontecem 695 mil stories, postagens em stories por minuto. No Facebook, 1.400.000 logins. 200 mil pessoas tweetando por minuto. 500 horas de conteúdo no YouTube. E o melhor de tudo, 1,6 milhões de dólares, ou seja, 1 milhão e 600 mil dólares em compras por meio da internet. Esses são alguns dos fatos. Você pode pegar a fonte aí, Lori Lewis 2021, e olhar como outras redes se comportam e como elas contribuem também para aumentar esse gigantesco volume de dados dentro da internet. Tá? É o chamado Big Data, é onde a gente vai ter que operar e fazer a nossa marca aparecer, a nossa mensagem aparecer no meio dessa história aí. Olha só o tamanho da indústria do marketing digital. Hoje, nós temos aí um mercado de web design de 11 bilhões de dólares. Web security, ou seja, aquele pessoal que trabalha com segurança na internet, 146 bilhões de dólares. Mas olha o tamanho do mercado de marketing digital e publicidade. 460 bilhões de dólares. Esse é um mercado muito grande, gigantesco. São milhões de pessoas no mundo inteiro anunciando, desenvolvendo programações de sites, de blogs, de redes sociais, interações via Facebook, perdão, via YouTube, etc. Os gamers também ocupam aí uma faixa de 300 bilhões de dólares e a tecnologia da informação como um todo tem um mercado de 5 trilhões de dólares. Esse é um mercado assim absurdamente grande. Mas o que nós estamos focando é nesses 460 bilhões de dólares aqui do marketing digital e publicidade, que é onde atuamos tentando desenvolver a nossa marca. Uma ilustração que eu quero fazer aqui é que, às vezes, se você não planejar bem o seu marketing, o desenvolvimento da sua marca, da sua ideia lá, é como se você jogasse uma garrafa no mar e esperasse que alguém encontrasse um bilhetinho e dissesse assim, eu vou comprar, eu vou levar adiante essa mensagem porque eu encontrei aqui no mar. Veja só, Zuckerberg afirmou que a internet ainda é um campo aberto e muito pouco explorado. Imagina só, um mercado que movimenta só em marketing e publicidade digital 460 bilhões de dólares, movimentou agora em 2021, que foi o último o último balanço que nós temos, né? Então, esses investimentos tornam o campo cada vez mais difícil, porque como é que eu faço a mensagem que eu quero entregar circular dentro de um mar de dados gigantesco, né? Então a gente começa por um diagnóstico estratégico, olhando para dentro da nossa empresa e tentando saber o que é que está acontecendo em relação à nossa concorrência, principalmente. Ora, um diagnóstico estratégico, você sabe, nós podemos utilizar a análise SWOT, que é a mais comum que tem, analisando as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, mas eu gosto, para planejar marketing digital especificamente, das 5 forças de Potter. Por quê? Ao analisar, ao construir um diagnóstico estratégico baseado nas 5 forças de Potter, eu entendo uma dinâmica maior de mercado. Eu tenho aí uma relação
com compradores, né, que são o meu público-alvo, qual é o poder de barganha deles, o que é que eles estão querendo, qual é a capacidade que eles têm de compra, se eu tenho cacife para atender os desejos deles. Os meus fornecedores, qual é a qualidade desses meus fornecedores para que eu entregue na ponta lá aos meus compradores um produto de qualidade, um produto relevante, um produto interessante, mesmo que seja fornecedores de serviços, depende do que você vai anunciar como ideia, né? Os novos concorrentes, aqueles concorrentes que estão entrando no mercado, o que é que eles estão fazendo, o que é que eles estão oferecendo. Os produtos substitutos, produtos ou serviços substitutos, aqueles que de alguma maneira podem ser colocados no lugar do teu produto, da tua oferta. E a concorrência real já existente dentro do mercado. Então, são 5 forças operando dentro do mercado. E o que é que acontece? Às vezes você olha para isso e vê ideias nascendo a partir dos novos concorrentes, ou para evitar os novos concorrentes, para evitar que os produtos substitutos agarrem o teu espaço no mercado. Então você calcula a partir daí um espaço de mercado e como essa luta está acontecendo. Então eu creio que vale muito a pena você estudar mais as 5 forças de Porter, entender o que cada uma delas significa e principalmente fazer desse estudo um benchmark, ou seja, as ideias do teu concorrente ou do substituto para o teu produto, elas podem te inspirar a fazer novas coisas. Às vezes imitar, isso acontece dentro do mercado, imitar às vezes de outras áreas, né? O que está sendo bem feito em outras áreas, ou na própria área, na própria indústria onde você está atuando. Ou você pode olhar para erros dos concorrentes, erros dos substitutos e encontrar nisso um caminho para que o teu anúncio, para que a tua oferta siga em mar azul, né? Então, é muito interessante, é muito profunda a análise feita com as 5 forças de Porter. É um dos instrumentos que nós recomendamos. Outro que nós citamos é a análise SWOT, né, bastante conhecida também, bastante simples de se realizar, mas tem que ser feita com cuidado. Eu costumo recomendar que a análise SWOT deva ser feita em conjunto com uma teoria estratégica, né? Você pegar um oceano azul, você pegar um Balanced Scorecard, você pegar até um Canvas mesmo como modelo de negócio e aplicar a análise SWOT a cada item ali, por exemplo, pegar aqui o Balanced Scorecard, que é mais simples, ele pega 4 dimensões, né? Pega lá a dimensão de aprendizagem e crescimento, a dimensão de processos internos, a dimensão do cliente e a dimensão financeira. E aí você joga a análise SWOT em cada uma dessas 4 dimensões, olhando em que é que nós somos fortes, em que é que nós somos fracos, no que diz a aprendizado e crescimento, no que diz a respeito a processos internos, e assim aplica em cada uma dessas dimensões a mesma pergunta. Quais são as oportunidades geradas pelo conhecimento que nós temos, pelo modelo de crescimento que nós temos, quais são as ameaças a esse modelo, quais são as ameaças e oportunidades geradas ao processo interno, e assim por diante você vai desenvolvendo e olhando para um modelo estratégico de desenvolver o seu negócio. Então não senta só, pega aquela análise SWOT e diz assim, eu vou pensar aqui quais são os pontos fortes, as ameaças, quais são os pontos fracos e as oportunidades da minha empresa e fazer um cruzamento aqui, né? Como a gente vê às vezes ensinado em alguns livros e na internet. Faça isso ligado a uma teoria que lhe dê base para você fazer uma análise legal. Pega, por exemplo, um modelo Canvas, que a gente vai falar mais na frente, e aplica a análise SWOT a cada elemento do modelo Canvas. Pega um modelo de oceano azul, por exemplo, a ideia do oceano azul,
modelo estratégico de Oceano Azul, e aplica análise SWOT a cada elemento do Oceano Azul, do Balance Scorecard e assim por diante. Ou até mesmo aplica uma análise SWOT a 5 forças de Potter. Isso é possível também. Então, vê como é que nós estamos em termos de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades diante dos novos concorrentes, diante dos substitutos, diante dos fornecedores, diante dos compradores, dos concorrentes que já estão no mercado. Então, o segredo é você ter uma boa teoria de diagnóstico estratégico. Tá? Segundo passo, planeje bem a sua oferta. Esse é o principal elemento. Esse é talvez o principal ponto aqui do desenvolvimento de um bom marketing digital, tá? Depois do diagnóstico. Então, eu sugiro aqui que você use o modelo Canvas. Esse modelinho que está aí na frente, na tela, é um modelinho muito legal, desenvolvido de metodologia ágil pela rede Canvas. E aí você olha basicamente o seguinte, a coisa acontece dentro dos pontos centrais de cada uma das figuras que está aí. O que é que o cliente quer? O cliente quer soluções. Tá? O cliente precisa de soluções. Soluções para quê? Ou para aumentar os seus ganhos, ou para reduzir os seus problemas, as suas dores. Então, quando você vai elaborar uma oferta para colocar em qualquer lugar, para anunciar no outdoor, na televisão, ou principalmente no marketing digital, você começa pela pergunta, o que é que eu vou oferecer? É um produto, né? Um produto tangível ou um produto intangível? O produto intangível nós chamamos de serviço. Né? São produtos e serviços. Quais são... Mas a pergunta não é essa exatamente. Eu vou oferecer um produto X ou um serviço Y. Não. Você vai oferecer uma solução para o seu cliente. Essa é a questão. As pessoas compram benefícios. Essa é uma máxima antiga do marketing e da publicidade. Essa é uma máxima óbvia que não pode ser abandonada no marketing digital. As pessoas continuam procurando benefícios para si. Ou porque elas vão ganhar alguma coisa ou porque elas vão resolver algum problema. Então, tudo que você tem a oferecer tem que ser pensado nessa ideia de que o sujeito ou está resolvendo um problema ou está ganhando alguma coisa com a tua oferta. Então, a pergunta base é: quais soluções ajudam o segmento de clientes a cumprir suas tarefas? Ou seja, primeiro, foco no segmento de clientes. Existe um segmento de clientes, existe uma clientela real, grande, suficiente para que a minha oferta tenha êxito e para que a minha oferta seja bem recebida, né? É um segmento de clientes que é significativo, ou seja, tem um mercado. E quais são as soluções que podem fazer esse segmento completo de clientes cumprir as suas tarefas? Que cumprimento de tarefa é essa? Ganhar alguma coisa ou reduzir algum problema ou solucionar algum problema. Então, o teu produto ou o teu serviço, aquilo que você está entregando, a tua oferta, ela é uma criadora de ganhos? Se for isso, a pergunta é: o que oferece ao cliente para que eles obtenham ganhos? Então, como é que você mostra ao seu cliente que se ele adquirir a tua oferta, ele vai estar ganhando alguma coisa, certo? Porque isso aqui impacta no desejo dele aqui dentro da área circular, né? A pergunta lá, olhando para o viés do cliente, é: o que faz o cliente mais feliz ou facilita a vida no seu contexto? É isso que é criar ganho, né? É quando você oferece algo que faz o cliente mais feliz ou facilita a sua vida no seu contexto, certo? Então, se a tua oferta é dessa natureza, então vai na linha dos criadores de ganho. Se você identificou um problema dentro da sociedade, um problema dentro do mercado,
que você tem algum tipo de solução que pode ser ofertada, então aí a linha é a dos analgésicos, que vão sarar as dores do cliente. Então você pergunta na visão, na ótica do cliente, quais são os principais problemas enfrentados por ele, pelo cliente? O que impede de realizar as tarefas? E aí você vai oferecer o analgésico, né? O que oferecer ao cliente para aliviar as dores? O que oferecer para solucionar os problemas do cliente? Então, às vezes, a solução que nós apresentamos, como você pode ver nesses diagramas aqui, elas criam ganhos para o cliente, ou seja, melhoram a vida, dão algum nível de felicidade, algum nível de ganho, aí, de benefício para o cliente. Em outros momentos, o benefício é analgesia, né? É reduzir os seus problemas ou solucionar os seus problemas. Então, qual a linha que você vai seguir na modelagem da tua oferta? É possível seguir as duas linhas? Sim, sim, também é possível seguir as duas linhas simultaneamente, desde que você responda muito bem as duas questões, ou mesmo você pode fazer uma campanha dupla, né? Ofertando por um lado a analgesia e por outro lado os ganhos. Então aí depende da sua estratégia, da sua criatividade. No final das contas, o que você quer responder é quais tarefas o segmento de cliente tem para cumprir. Quando você entende o que é que esse cliente tem para fazer, o que é que ele tem para realizar na sua vida particular ou na sua empresa, sabe? Dependendo do tipo de negócio que você está querendo fechar, você entende quais são as tarefas que ele tem, quais são as dificuldades que ele enfrenta, ou quais são os benefícios que ele busca, aí você tem uma oferta. Então, planejar a oferta é essencial, porque aí quando você chegar lá nas redes sociais, quando você chegar no ambiente virtual, você tem algo sólido para oferecer ao teu cliente. Tá? Terceiro passo. Agora que você já fez um diagnóstico da tua empresa, entendendo os concorrentes, entendendo as tuas capacidades de atendimento, as tuas capacidades de oferta, aí você desenvolveu um produto, você desenvolveu a tua oferta agora, solidamente, você entendeu o problema do cliente, você entendeu o desejo do cliente, as aspirações que o cliente tem, agora você precisa definir o público-alvo e a persona. O público-alvo é algo mais genérico, né? Por exemplo, aí a GeoFusion mostra esse pequeno diagrama aí, trazendo público-alvo, mulheres de 30 a 45 anos, tá? Graduadas com renda própria, pertencentes às faixas de renda A e B, interessadas em manter um estilo de vida saudável, gostam de exclusividade. E aí você tem essa coisa genérica. Mas o que é a persona, então? Quem seria a consumidora ideal do meu produto dentro desse grande público-alvo aí? Como é que eu imagino que fosse uma mulher nessa faixa entre 30 e 45, dentro dessas características aí, né? Classe A e B, renda própria, manter estilo de vida saudável e tal. Como é que eu imagino uma pessoa com quem eu possa conversar? Então a persona é aquela pessoa que você imagina, poxa, essa é a minha cliente ideal ou o meu cliente ideal, e através dessa pessoa aqui eu posso conversar com todo o meu público-alvo, né? Então aí eu imagino o seguinte, o nome da minha persona é Ana, ela tem 32 anos, ou seja, está entre 30 e 45, é formada em administração, graduada, e trabalha como executiva na área de marketing de uma grande empresa, ou seja, tem renda própria e pertence à classe A e B. Mesmo com sua rotina atribulada, tem vida saudável e faz exercício 2 ou 3 vezes por semana. Estou encaixando ela completamente dentro daquele público-alvo.
tem pouco tempo disponível para preparar suas refeições, por isso busca opções práticas e nutritivas para seus snacks no dia a dia. Então agora eu já estou articulando em torno da minha oferta, tá? A oferta aqui do exemplo são snacks, são comidas saudáveis. Gosta do sentimento de exclusividade e pagaria mais por produtos premium. Aí eu tenho a persona ideal. Eu quero aquela pessoa que consome aquilo que eu oferto e que não é uma consumidora de preços, mas uma consumidora de qualidade, porque ela gosta de produtos premium. Então é com esse tipo de gente que eu quero falar nas redes, com essa persona que eu quero me comunicar no meu marketing digital, nos canais que eu vou utilizar para falar para elas. Tá? Então, definido esses 3 pontos anteriores agora, outro elemento fundamental agora é entender o seguinte: quais são os objetivos que eu tenho para essa campanha? Veja, até agora você fez uma análise de concorrências, né, um diagnóstico empresarial, você entendeu o mercado, como é que se comportam fornecedores e compradores, como é que se comporta a concorrência já existente, a possibilidade de novos concorrentes, a possibilidade de produtos substitutos, você olhou tudo isso lá nas forças de Potter, ou fez uma bela análise SWOT, olhou para um planejamento estratégico bem embasado e tal. Depois, o que é que você desenvolveu? A solução para as dores ou para a busca de ganhos do seu cliente. Você desenvolveu uma oferta que traz benefícios sólidos para o seu cliente, né? Para o seu possível cliente. Aí você foi e definiu quem é esse cliente, afinal de contas. Quem é essa pessoa para quem eu posso vender? Então tem um grande público-alvo e dentro desse público-alvo você cria uma ou mais personas com as quais você diz assim, eu posso dialogar com pessoas com esse perfil mais característico e é esse tipo de cliente ideal que eu quero, né? No exemplo que nós demos, essa pessoa queria comida saudável, ela tinha um estilo de vida corrido, uma pessoa que trabalha, era mulher, queria viver de maneira saudável, mas há uma coisa que sou eu, o ofertante, que quero. Eu quero um cliente que queira tudo isso com produtos premium, ou seja, eu quero um consumidor dessa maneira, esse é o meu consumidor ideal, definir minha persona. Agora, muito bem, vamos para modelagem da campanha em si. Então, agora eu preciso ter objetivos. Preciso ter objetivos claros do que é que eu quero com aquela campanha. Então, obviamente, as campanhas podem ser, uma campanha de marketing digital pode ser de muitas coisas. Você pode estar querendo desenvolver uma marca como um todo, a marca de sua empresa, e essa marca está associada a vários produtos. Então você quer colocar a sua marca no top of mind, por exemplo, é uma possibilidade de objetivo. Você quer vender especificamente um produto lá e dizer, esse o produto que eu quero entregar, então eu quero aumentar a venda desses produtos em 20% ou 30%, ou quero atingir um faturamento de 1 milhão ou de 500 mil. Você pode estar desenvolvendo uma venda de serviços, né? Eu quero faturar tanto ou incrementar tanto nos meus serviços. Você pode estar vendendo uma ideia, por exemplo, o Novembro Azul vende a ideia da prevenção ao câncer de próstata, então aí você quer atingir um número X de pessoas com a ideia de fazer a prevenção, né? Então você tem inúmeras coisas que você pode estar ofertando. Você pode ofertar produtos para venda, serviços para venda, uma marca para se notabilizar dentro de um mercado, uma ideia para se notabilizar dentro de um público-alvo. Enfim, você definiu lá a sua oferta, agora você precisa estabelecer quais são os objetivos dependendo do que você está ofertando. E aí nós sugerimos, novamente é uma sugestão, uma ferramenta muito interessante, também de metodologia ágil,
as metas SMART, né? As metas SMART, elas nos dão um norte de como construir metas e objetivos para a nossa campanha de marketing. Tá? Então, ela nos chama, em primeiro lugar, para ter metas bastante específicas, né? Ou um objetivo bastante claro, específico, que realmente as pessoas entendam, todos os que vão participar dessa campanha entendam o que é aquilo ali e você mesmo saiba. Então, meu objetivo, eu vou ser coordenador de uma campanha social do Novembro Azul e vou querer atingir 300 mil homens acima dos 40 anos de idade. Isso aqui é uma meta específica. Tá? Que ela seja mensurável, né? Portanto, ela tem que ter um número, tem que ter uma ideia plausível, um ponto de chegada claro, tá? Para que você possa mensurar. E isso dentro do marketing digital a gente vai ver é uma grande vantagem, porque você tem como mensurar a efetividade da sua campanha, desde que você estabeleça um objetivo específico muito bem feito. Ela tem que ser alcançável, né? Essa meta tem que ser alcançável. Quando quando os objetivos são impossíveis de alcançar, são desestimulantes e não ajudam em nada. Então faça metas que sejam possíveis de alcançar, mas que também não sejam fáceis de alcançar, né? A meta tem que ser sempre desafiadora. A meta precisa ser realista, né? Ela tem que estar dentro da realidade da empresa. Não é porque ela é possível de alcançar que ela é realizável muitas vezes. Ela é possível de alcançar, mas ela requereria um esforço gigantesco da minha empresa. Enfim, você tem que tornar essa meta equilibrada, alcançável e realista. E tenha prazos. Tenha um prazo bem definido ou até vários prazos para o desenvolvimento dessa campanha, propondo indicadores para cada tempo. Então, se tua campanha, por exemplo, quer atingir, vamos dizer, 100 mil views ou 100 mil likes em um mês, você faz os prazos semanais para entender se você está no caminho correto ou não. Cria indicadores da tua meta, tá? Colocando prazos, colocando tamanhos de objetivos, de subobjetivos. Para cada objetivo você coloca ali indicadores, etc. Tá? Então, essa é uma das ferramentas de objetivos e metas. Você pode utilizar, por exemplo, alguns outros modelos de plano de ação que existem aí de metodologia ágil ou não, né? Você pode usar o PMBOK, por exemplo, que tem ferramentas bastante interessantes, mais complexas de utilizar, mas sempre você precisa ter aí alguma realidade bastante mensurável, específica para ser medida e analisada. Então, a próxima etapa é pensar sobre a definição da estratégia e plano de ação. E para isso a gente sugere outra ferramenta extremamente simples, bastante conhecida, que é o 5W2H, né? Perguntando o que vai ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, onde vai fazer, por que vai fazer, como vai fazer e quanto vai custar. Então essas perguntas são basilares para qualquer projeto. Por que eu estou sugerindo ferramentas tão simples, né? Primeiro, porque esse é um curso de iniciação. Segundo, porque marketing digital é rápido. Ele deve ser trabalhado com ferramentas ágeis. As tomadas de decisão em marketing digital, como a gente vai ver, elas podem ser modificadas porque a própria natureza dela facilita essa movimentação. Então vamos lá, se você começa uma campanha de televisão, uma campanha de rádio, ou uma campanha de mídia impressa, ou uma campanha de outdoors, e vê que essa campanha não está indo bem, o que é que você faz?
Bom, você tem que esperar o tempo passar até que os contratos sejam refeitos para que você possa realizar modificações. No marketing digital não, você pode rever a qualquer momento. Então não faz sentido você estar usando ferramentas complexas para avaliar ou para planejar. Então, no caso do 5W2H, é mais uma ferramenta extremamente simples de se usar e que pode ser bastante eficiente para o planejamento do marketing digital, tá? Então, é muito importante você usar, aplicá-la. Por quê? Porque depois você vai ter como mensurar o seu plano, como saber se o seu plano de ação está caminhando bem. Se você preenche corretamente essa pequena ferramenta, essa pequena planilha de 5W2H, você consegue meio que começar aí a ter uma noção de indicadores, né? Que é uma coisa que a gente não vai trabalhar aqui nessa aula, mas é sempre importante você ter indicadores para saber se o seu plano está indo de acordo com o que você planejou, com o que você pensou, ou não, com aquilo que você está objetivando. Então, você tem que ter sempre uma mensuração para saber, estou no caminho certo para atingir meus objetivos? E aí você tem como realizar isso a partir de perguntas simples, como o 5W2H pode funcionar em algum momento como parâmetros, né? Embora não sejam exatamente indicadores, mas você pode, a partir deles, criar indicadores, tá bom? A estratégia de conteúdo, aí sim entramos verdadeiramente no que é fazer o marketing digital, é uma das estratégias mais eficientes que nós temos hoje em dia. Então, quando você pensa em marketing de internet, em marketing digital, você tem que pensar imediatamente em estratégias de conteúdo. Você tem que pensar em como atrair seu cliente por meio de um conteúdo que seja interessante e como manter o seu cliente por meio de um conteúdo que seja relevante. Então essas duas coisas têm que caminhar juntos no teu conteúdo. Interesse e relevância, né? Agora, é importante observar que os conteúdos eles são diferentes para cada rede social, para cada tipo de mídia social que você utiliza. Então, mesmo que você queira comunicar para o mesmo público, entenda aí isso. Tem o mesmo público-alvo, tem a mesma persona e eu tenho modos de atingir essa persona ou esse público-alvo diferente, modos diferentes para atingir esse público-alvo ou essa persona, dependendo do caminho que eu estou fazendo. O que é que eu estou chamando de caminho? Dependendo de onde eu estou publicando esse conteúdo. Então vamos lá. O Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube. Coloquei apenas essas 4 ferramentas que são as mais comuns. Poderia ter colocado aí o próprio Google, né, como ferramenta de busca, como trabalhar a ideia de SEO, né, da otimização das máquinas de busca. Mas vamos colocar esses 4 aqui inicialmente, porque eu quero falar sobre redes sociais e como conduzir marketing de conteúdo inicialmente a partir dessas 4 redes. Nós já sabemos que essas 4 redes aqui, essas 4 mídias sociais aqui, têm públicos diferentes. O público do Instagram costuma ser em média mais jovem do que o do Facebook, por exemplo, né? O público do Twitter é um público diferenciado em termos de velocidade de leitura e de apreciação de conteúdo, de imagens, etc. E o público do YouTube talvez seja o mais variado de todos. Também tem suas nuances diferentes das redes como Twitter, Facebook e Instagram. Muito bem. O fato é que, ainda que você localize que existe o seu público, que o seu público está presente em cada uma dessas mídias digitais, você tem que pensar que você precisa falar com eles de maneira diferente
em cada uma dessas mídias, tá? Porque o que é atrativo no Instagram é, por exemplo, imagem, né? O visual aí faz toda a diferença. Trata-se de uma rede de entretenimento e o objetivo aqui é incentivar a interação, né? Então você tem um outro tipo de linguagem para fazer isso. A visualização, né, com poucas palavras. Se colocar vídeos, são vídeos curtos, embora o Instagram tenha permitido recentemente o uso de vídeos mais longos, mas esses vídeos mais longos aparentemente não funcionam tão bem dentro do Instagram, né? Continua a ideia dos vídeos curtos. No Facebook, aí você já tem uma soma visual e de conteúdo no mesmo canto, certo? As pessoas que usam Facebook costumam ler mais, gostar de ler mais e de escrever mais, então é um público um pouco diferente. Você não fala só por meio de cartelas, você fala por meio de legendas, às vezes só a legenda funciona muito bem. É também uma rede de entretenimento, do encontro de amigos e tal, mas amigos numa idade maior, um público mais masculino, tá? Uma maioria de público mais masculino no Facebook. E tem maior possibilidade de interação, né? O Facebook tem lá as fanpages, você pode utilizar estratégias bastante diferentes dentro do Facebook, porque você tem stories, você tem reels, você tem fanpages, você tem o feed, que é um pouco diferenciado, com mais conteúdo escrito, certo? Mas é uma rede poderosa. Essas duas, né, o Face e o Instagram, pertencem ao grupo Meta, né, como vocês sabem, assim como também o WhatsApp. Então você tem uma só ferramenta, para trabalhar o conteúdo dessas duas redes. Então fica mais fácil você alimentar conteúdos integrados entre essas duas redes, conquistar maior interação das pessoas, considerar os públicos diferentes, mas as linguagens devem ser um tanto diferentes, devem se preocupar com o grande público que existe nessas duas redes, com os formatos que as pessoas esperam, porque se elas estão dentro de uma rede ou de outra, elas apreciam mais um tipo ou outro de comunicação. Então vamos lá, se tem um jovem de 20 anos dentro do Instagram e outro jovem de 20 anos dentro do Facebook, isso significa que cada um deles está preferindo um tipo de linguagem. Eles dois são homens, têm 20 anos, trabalham como administradores e estão cursando faculdade. Tá, é possível isso dentro de redes? Lógico que é possível. Só que um gosta do tipo de linguagem mais rápida do Instagram, com pequenos memes, com pequenos vídeos, com pequenos cards e tal, e uma sequência de cards, e o outro gosta de uma linguagem escrita associada a um conteúdo visual, e essa mistura mais ampla e com uma comunicação mais variada que o Face oferece. Então, o que é que isso significa? Significa que não é o público do Instagram ou do Facebook que determina a sua campanha de marketing. Se você olhar, o seu público está nas duas. Apenas a linguagem que você precisa elaborar é diferente para cada um. Tá? É o mesmo público, a mesma faixa etária, a mesma faixa de renda, mas com percepções linguísticas diferentes. É essa a diferença entre esses dois públicos. Tá? Não adianta dizer, eu vou aqui porque é um público mais jovem. Não, tem jovem dentro do Facebook também. Tem jovem dentro do Twitter, tem jovem dentro do YouTube, tem jovem em todo canto. Tem homem, tem mulher em todo canto. A questão é,
qual é a linguagem que essas pessoas apreciam. É isso que determina em qual rede elas estão, ou é isso que determina a rede onde predominantemente com a qual elas predominantemente se comunicam, tá? O mesmo vale lá para o Twitter, que tem aí um estilo de blog, né? Favorece conteúdos rápidos, chamadas para uma landing page, chamada para outras mídias, uma chamada para que a pessoa veja aquela notícia, para que a pessoa perceba aquela comunicação ágil, clique e caia ali na sua landing, caia no ambiente que você quer fechar negócio com ela. O YouTube, ele tem uma característica muito interessante, que é praticamente um comercial como aqueles de televisão, né? Com a dificuldade de que a pessoa pode pular na hora. Então você tem que conquistar a pessoa ali naqueles 5 segundos, né? Talvez programar a sua mensagem para passar completa em 5 segundos. Passar a sua mensagem em 5 segundos. E deixar um caminho ali de comunicação. Então, o YouTube depende muito do que você quer fazer. Se você quer utilizar o YouTube, a audiência que um grande canal tem ali, e você quer anunciar dentro daqueles grandes canais, como é que você atrai esse pessoal para dentro da sua landing? Então, essa estratégia ela tem que ser muito bem bolada, tem que ser muito bem pensada, porque você precisa ter aí um caminho que leve o seu consumidor para a sua oferta. Ou então você entender que o YouTube vai ser somente o fortalecimento da sua marca. Esse é um desafio de anunciar ali nesse tipo de anúncio comum que é feito dentro do YouTube. Tem aparecido aí a possibilidade de você clicar, né, no anúncio e cair numa landing. Isso é bastante desafiador para quem está tentando ofertar alguma coisa. Então, normalmente, a mídia do YouTube deve vir com um fortalecimento de imagem, como um fortalecimento de marca, como um fortalecimento da ideia que você quer passar e mostrando algum canal de acesso. Tá? Tudo isso, gente, é para você cair aqui dentro do famoso funil de vendas, né? Há estratégias específicas aqui para o funil de vendas. Então, qual é o desafio do funil de vendas? É você atrair os visitantes, você converter esses visitantes em leads, ou seja, criar oportunidades, você levar esse cliente para o seu ambiente de fechamento de negócio e fidelizar esse cliente. Então, esse caminho aqui, ele passa por uma sequência de coisas, né? Primeiro, por uma arquitetura interessante de comunicação com aquele visitante, que possa fazer com que ele seja atraído para a sua landing page. A landing page, né, é o ambiente que você faz ali para fechar negócios ou para realizar um call to action, né, uma chamada para ação. Então a landing é onde normalmente você diz assim, inscreva-se, é onde você diz compre, é onde você chama aquele cliente para fazer parte ali do seu negócio efetivamente. Tá? O que eu costumo dizer é que o quanto menor for o caminho entre o lugar do anúncio para o visitante, por exemplo, quanto menor for o caminho entre o Facebook e a sua chamada para fechar negócio, melhor. Tá? Então seja eficiente na chamada lá das redes sociais para trazer o cara diretamente, para trazer o cliente ali diretamente para onde você quer.
ou seja, para a sua landing page, e que a sua landing page seja o lugar de finalização do negócio. Não faz assim como eu tenho visto algumas pessoas fazendo. Faz uma mídia na rede social, puxa para dentro de uma landing page que é meramente informativa, aí lhe chama para clicar nessa landing page para você ir para uma outra página onde você vai fechar negócio. Não, tenta fechar negócio direto dentro da tua landing, ali onde estão as informações, tu já coloca aqui compre, já coloca inscreva-se, já coloca aqui participe, já coloca o call to action definitivo, porque aí você consegue pegar o cliente que deseja mais informação e você consegue também pegar o cliente que está comprando por impulso, tá? Dependendo, claro, do teu negócio. Então, o objetivo de traçar um funil de vendas é você saber o que é que você vai realizar ali dentro, né? Então, para atrair, o que é que eu vou fazer? Campanhas lá nas redes sociais, eu vou dar um e-book gratuitamente, eu vou gerar um webinar, vou criar um vídeo, vou criar um blog. O que é que eu vou fazer ali para atrair essas pessoas? Vou oferecer um prêmio, tá? Conteúdo atrativo, em primeiro lugar, que gera interesse, tá? Conteúdo de interesse. Para quê? Para jogá-lo na segunda etapa, que é converter. Na conversão, o que é que vai acontecer? Você vai apresentar a oportunidade ideal para esse cara e chamá-lo a aproveitar aquela oportunidade naquele momento. Então é onde você vai colocar o teu botão de call to action, né? O teu botão chamando para vamos fechar negócio, vamos fazer negócio, é aqui. Ou se tua campanha não é de fechamento de negócio, é de coleta, é alguma coisa desse tipo, então aí formulários, landing page, chat, fone. Se são negócios mais complexos, que não dá para você comprar ali pela internet, então você cria nessa segunda fase o ambiente de comunicação de todas as informações, mas com algum tipo de call to action. Me chama no chat, me chama aqui no WhatsApp, me chama aqui no Telegram, me chama de alguma maneira, entra na minha página, preenche esse formulário, né? Então aqui é a hora de converter. E aí tem o fechamento Reuniões, newsletters, e-mails são conteúdos típicos daqui, tá? Mas essa área de fechamento, ela é mais um proforme da visualização do funil. Esse fechamento acontece basicamente na hora que você converte esse cara. Na hora que ele percebe o interesse e depois a relevância, ele fatalmente vai responder a tua chamada, o teu call to action. Por isso que o teu call to action tem que ser eficiente. Tem que jogar o cliente para fechar o negócio, se for possível, ou para entrar em contato com ele imediatamente. E aí, a parte de fidelização, que é o pós-venda, né? Então você tem que fazer todas essas coisas funcionarem bem e tem que fazer com que o teu produto, o teu serviço realmente atenda aquelas necessidades que nós vimos lá atrás no planejamento da oferta, né? Então, ele vai solucionar o problema do cliente, ele vai amenizar as dores do cliente, ele vai melhorar a qualidade de vida desse cliente. Então, essa é a qualidade do que você entrega que vai determinar a fidelização dele ou não, certo? Então, faz parte disso tudo, como eu ia dizendo, a arquitetura, né? Lá para atrair a arquitetura que você desenha o teu funil de vendas, para ele ser o mais curto possível. Vai entrar ali o teu site, que é a tua landing page, né? Vai entrar aí o SEO, que é a otimização dos mecanismos de busca ali, né? Principalmente o Google. Aí vai entrar
a forma como você se apresenta no perfil de redes sociais, etc. Automação, o nível de automação que você consegue fazer desse processo. É muito importante que seja automatizado, porque não ficaria dependendo de pessoas estarem fechando negócios, né? O quanto mais automatizado, mais automatização rápida, eficiente. E o uso de um CRM, né? Um software de CRM, de Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente. Isso é muito importante você ter. A fase seguinte é a fase de monitoramento. Então, o monitoramento é uma análise da execução do processo, do projeto, né? Essa fase ela consiste em você ter métricas bem definidas, ou seja, definir quais são as medidas de sucesso que você vai avaliar, o que é o tempo de resposta, é a quantidade de respostas, é o valor de respostas, né? Dizer quais são os fatores críticos de sucesso, né? Que são os indicadores. Então, se na primeira semana eu faturar 10% do planejado, se na primeira semana eu tiver 20% dos views planejados, se na primeira semana eu faturar 5% do valor planejado. Então, isso são fatores críticos de sucesso que vão dizer, se acontecer isso, então eu prossigo ou mudo. Se não acontecer, eu mudo. Então, o que em informática a gente chama de if-else, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu atingir o ponto, eu prossigo. Se eu não atingir, eu mudo a campanha. Isso são os fatores críticos de sucesso, são os indicadores. Quais são as ferramentas que você vai utilizar para fazer esse monitoramento, para alcançar esses números que vão indicar se a tua campanha vai está no caminho certo ou se precisa ser modificada? Quais são os prazos para essa campanha dar certo? Quem são os responsáveis? Tá? Então veja que isso aqui está ligado àquela ferramenta lá do 5W2H, que é uma ferramenta bastante interessante, essas ferramentas que nós mostramos, simples e que tem efeito bem rápido e profundo sobre que tem efeitos bem rápido e profundos sobre a tua atuação. Então, gente, ficamos por aqui agora nessa aula e em seguida vou liberar mais um conteúdo, uma entrevista bastante interessante sobre User Experience, né? E em seguida uma aula exclusivamente sobre esse assunto. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.